Paz do Senhor, povo bonito! Vamos dar continuidade à nossa Semana da Gratidão. E hoje eu queria apresentar um casal assim mega especial para nós. Mariana e Thales, fotógrafos. Gente, eu conheci esse casal maravilhoso no aniversário do meu sobrinho Davi. E a gente ainda não era casado, ainda não tinha... E aí eu cantei. E quando eu cantei, ela disse assim: Katy, meu Deus, como a tua voz é linda. Tô te imaginando no dia do teu casamento, cantando pro teu noivo. E a gente lá fotografando. Eu, ai, que bênção, Deus vai fazer, não sei o que, parará. Mas eu esqueci. E aí, quando eu tava fazendo os preparativos do meu casamento, a minha irmã disse assim: quem vai fazer as fotografias? Aí eu, não, Maga, vou pagar a filmagem, mas as fotografias vou pagar não, que depois a gente não vai ver nada, nem eu, nem Pedro. E a gente precisa otimizar os custos. E ela disse: mulher, mas como é que vai ser isso, um casamento sem foto? E na hora o Espírito Santo me disse assim: você pode até não ver, mas as outras gerações, os seus amigos, eles precisam ver o que eu fiz. Aí eu, eita, tá bom. Tem alguma indicação de fotógrafo? Aí a irmã disse: tem Mari Thales. Eu, eita, Mari Thales, me passa o contato pra ver? Mas eu já tava dizendo: Senhor, como é que vai ser? E aí a gente conversou com eles, contou a nossa história. Eles ficaram mega emocionados. E por que eles ficaram mega emocionados? Porque eles são um casal que Jesus tinha chamado para fotografia mesmo antes. Pelo menos Mari era fotógrafa mesmo antes de se converter. Aí Mari se converte, dedica a história dela ao Senhor, o ministério. E aí Deus traz Thales para perto, lá de Minas, e junta esse casal tão querido. E sabe qual foi o ministério que Deus deu para eles? O ministério da fotografia, não somente para fazer fotos, para registrar momentos, mas para registrar legados, para registrar testemunhos daquilo que Deus fez. Mari começou a ficar conhecida e começou a receber muitos convites, mas ela e Thales, só quiseram fotografar momentos em que Deus estava sendo glorificado através das famílias. Então, pra gente, isso foi muito especial. E aí, eles fizeram as fotografias do nosso casamento. E agora, quando a gente estava fazendo a fotografia do álbum, a gente chamou eles de novo e eu falei assim: Senhor, nós não vamos poder pagar. E Jesus me disse assim: você já perguntou quanto era? Eu disse: não. Tá, então por que você pelo menos não ouça? Deixa o resto que eu faço. E aí eles fizeram um lançamento que coube. E Mari disse: Katy, eu quero participar desse projeto. Quando Mari ouviu uma das nossas músicas, que foi Recebe a Glória, ela disse assim: Katy, isso faz parte do meu chamado. Essa música é pra família. Eu quero participar desse projeto. Deixa eu participar, amiga. Depois a gente vê isso e tal, e tal. Enfim, foi muito bênção. E aí, no dia de fotografar, a história deles é um pouquinho maior. No dia de fotografar isso tudo, na semana, começou a chover muito em Recife. O grande Davi, que também, Davi e Fabíola, esse casal que foram presentes de Deus demais na nossa vida, que permitiram, são amigos de Mari. Mari disse: deixa a gente fazer as fotos aqui, é tão lindo o sítio de vocês, vai ter a paisagem que a gente precisa para fazer as fotos do álbum e tal, não sei o que. E eles abriram, mas eles não abriram só a casa não, eles abriram o coração, eles abriram as portas para a gente cultuar, adorar a Deus junto com eles. Eles permitiram que a gente fizesse parte da vida deles quando convidaram a gente para tocar no aniversário de casamento de 25 anos. Então, gente, foram pessoas assim que Deus foi agregando, sabe? E nesse dia, nessa semana, tava chovendo muito, 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 muito. E aí, Davi ligou pra Mari, que ligou pra mim, disse: Katy, como é que vai ser? O senhor precisa fazer alguma coisa, porque aqui não é asfaltado, senão vai ficar cheio de lama, como é que vocês veem? A estrada é ruim e tal.
E eu já tinha orado desde antes, né? Desde quando a gente soube que ia fazer lá. Porque era um tempo um pouco chuvoso aqui no Recife. E eu tinha orado exatamente por isso também. E o Senhor tinha me dito, Kétia, que é do seu coração, porque vai ser lindo. E foi essa palavra que eu dei para eles. Isso era uma quarta-feira de meio-dia. E eu dei essa palavra para eles. E aí, chovendo, numa quarta-feira, quase no finzinho da tarde, Davi manda um áudio pra Mari e Mari manda pra mim pelo WhatsApp dizendo assim: vocês acreditam que no meio dessa chuva e agora no final da tarde a prefeitura de Igaraçu mandou o trator passar aqui pela estrada e ajeitar para vocês virem aplanar a terra? Vocês acreditam nisso? E aí eu tinha certeza que Deus ia controlar a chuva como controlou. Na sexta-feira eu ainda vivi uma experiência de batalha espiritual. Satanás querendo colocar medo no meu coração e eu dizendo, vai rolar, o Senhor vai ser glorificado, porque o projeto é dele. Ele podia usar qualquer um, resolveu usar a minha Pedro, mas o projeto é dele. Eu vou descansar e vou ver o que Deus vai fazer. O que eu não imaginava, gente, era que seria tão lindo, tão glorioso. A gente vai compartilhar ao longo desse vídeo algumas fotos com vocês, algumas que vocês até já viram aqui no nosso feed do Instagram, nos nossos shorts do YouTube. Mas vocês vão ver como Deus foi generoso conosco. E parecia que o Senhor tinha um refletor, que tinha uma equipe de anjos lá, cuidando para trazer o sol para perto. Toda vez que a gente ia para uma posição que a gente queria filmar, que a luz não era favorável, quando a gente filmava, o sol mudava de posição e a luz ficava exatamente onde a gente precisava. Foi tudo com luz natural, não teve nada fake, assim, nenhum filtro de luz, nenhuma luz artificial colocada, nada, foi tudo natural. Teve as edições depois das fotos, né? Sim, isso teve. Mas assim, a luz foi total natural. E foi muito especial o que Deus fez nesse dia. Eu sei que para terminar isso tudo, desculpa o vídeo longo, mas é para contar o testemunho todo. Para terminar isso tudo, antes da gente terminar, Mari queria fazer umas fotos comigo e Pedro, com as mãos dadas. E quando a gente deu as mãos, o Senhor disse assim para Mari, e disse no meu coração também, faz uma oração. Gente, aí começou uma misturinha de sol com chuva, enquanto a gente orava. Mas o interessante é que a luz do sol não diminuía. Gente, a luz do sol só diminuiu quando a gente saiu da área verde do sítio para a área... pra gente botar uma mesinha, comer, fazer um culto, a área coberta. Não deu 30 segundos, a luz do sol apagou. Deus fez tudo milimetricamente e eu precisava contar esse testemunho para vocês e agradecer a Deus pela oportunidade de ter feito as fotos do jeito que foram, com o momento de oração que teve. Eu chorava no meio do ensaio fotográfico. Eu me emociono até hoje em lembrar desse dia, porque a presença de Deus foi muito real e parecia que os anjos estavam ali com as câmeras na mão, dizendo, ela chegou, prepara tudo, posiciona o sol, muda o sol do lugar, traz pra cá. E foi assim que a gente se sentiu até o último minuto que nós estivemos naquele lugar. Louvamos a Deus por esse casal tão incrível, Thales e Mari, que abriu as portas pra gente, pra fazer as fotos. Louvamos a Deus por Davi e Fabíola, esse outro casal incrível, que permitiu que nós entrássemos na casa, no coração, na vida, no rol de amizade deles. E dizemos para você, Davi é adestrador, tem também umas ovelhinhas. Se você tiver algum desses interesses, em fazer suas fotos de família, de aniversário de casamento, de ensaio, procura lá. A gente vai deixar marcadinho aqui os perfis. Procura e abençoa, porque eles são muito de Deus, pessoas muito de Deus mesmo. E a eles e a Deus, a nossa total gratidão.